Preparem-se para um mergulho. Mergulho bem profundo em um mundo perturbador. Perturbador e incrivelmente instigante ao mesmo tempo. Hoje a gente vai explorar O Último Dia de um Condenado, a obra-prima de Victor Hugo. E olha, a gente tem aqui trechos do próprio romance e posso garantir. Hugo não poupa palavras. O que me fascina nessa obra é como Hugo usa essa narrativa, né, essa história de um homem contada por ele mesmo, enfrentando a própria execução para criticar a pena de morte. E é uma crítica poderosa, contundente, não é só uma história, sabe? É um argumento. Exatamente. Hugo nos coloca na mente do condenado. A gente sente o terror, a esperança, a cada momento. É como se a gente estivesse lá, contando as horas junto com ele. Você consegue se imaginar, tentando se conformar que a vida está acabando. É impossível não sentir empatia. É um homem lutando com a própria morte e buscando um significado. E através dessa experiência, Hugo nos faz confrontar a brutalidade da pena de morte. Mas não só isso, ele questiona o sistema que permite que ela exista. É como se ele dissesse: você apoia a pena de morte, então se coloque no lugar desse homem. Sinta o medo, a angústia. E o contexto histórico, né, início do século XIX, logo depois da Revolução Francesa, torna tudo ainda mais forte. Sim, o Hugo era um abolicionista convicto. Ele via a pena de morte como algo bárbaro, totalmente incompatível com uma sociedade justa e humana. E ele usa esse romance para expor a hipocrisia, a indiferença, a desumanização do sistema. E para isso ele usa descrições, cenas que ficam gravadas na memória. A marcha dos condenados, por exemplo. A crueldade, o sofrimento. Hugo não economiza nos detalhes. E tem a interação com o nivelador ou ajudante do carrasco. Ele representa a banalização da violência, como ela corrompe. E a cena com a filha, Maria, lendo a sentença de morte do pai como se fosse um pedaço de papel qualquer, é de partir o coração. Como podemos submeter alguém a isso? Hugo usa esses momentos para evocar a empatia, para questionar a lógica da pena de morte. Se ela busca justiça, como pode causar tanta dor? E ele acredita que a pena de morte não impede o crime. Ela só desvaloriza a vida, os torna cúmplices de um sistema falho. Ele acredita na redenção, na possibilidade de mudança. Ele questiona o direito do Estado de tirar uma vida. E a gente vê como a execução afeta todos os envolvidos, os condenados, os carrascos, as testemunhas. É uma ferida na sociedade. Imagina o peso de tirar a vida de outro ser humano. A pena de morte, em vez de justiça, perpetua a violência, a vingança. E a gente acompanha a construção do apelo de Hugo pela abolição. Ele sonha com uma sociedade que valoriza a vida, que busca reabilitação e não vingança. É importante lembrar, na época de Hugo, as execuções eram públicas. Ele descreve as multidões, a atmosfera quase festiva, o fascínio mórbido. É assustador, né? As pessoas se reuniam para ver um homem morrer. Como isso pode ser considerado justiça? E essa fascinação pela violência ainda existe nos filmes, nas séries, nos debates sobre a pena de morte. É um sinal de que ainda temos um longo caminho pela frente. Mas me diz, o que te chama a atenção nos argumentos de Hugo? O que te impactou na história desse condenado? A maneira como ele humaniza a questão. Ele nos coloca frente a frente com o sofrimento, a desumanização. Ele não nos deixa escapar da responsabilidade. Ele nos desafia a imaginar um caminho diferente, que valorize a vida, a justiça, a compaixão. E esse é o poder do É romance. o chamado para um mundo melhor. Exatamente. E essa visão, apesar da história ser tão sombria, nos dá a esperança de que um mundo melhor é possível. Então, vamos mergulhar no Diário do Condenado. Um registro cru de seus últimos dias. E através dessas páginas, Hugo nos mostra a tortura psicológica, a desumanização do sistema. É uma crítica poderosa de um sistema que causa tanto sofrimento. E são esses detalhes, esses sentimentos que nos fazem questionar esse sistema. A gente vê o condenado lutando com seus pensamentos, buscando um significado para sua vida, suas escolhas, sua morte. Mas a sombra da execução está sempre presente. A consciência do tempo passando, da morte se aproximando. Tem uma cena que me marcou, onde ele lembra de um passeio com a filha. Uma tarde simples, feliz. É um contraste enorme com a realidade da prisão. A lembrança da felicidade só aumenta a dor da perda. E a gente se pergunta, qual o sentido dessa punição? Traz a vítima de volta, impede outros crimes, ou só satisfaz a vingança? Hugo acredita na vingança. Para ele, a pena de morte é um ato primitivo, um sinal de que ainda não somos uma sociedade justa. E ele usa a história do condenado para mostrar a falência moral de um sistema que tira vidas. Acompanhe a gente na próxima parte do nosso Deep Dive. E aí, voltando ao nosso mergulho em O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo, a gente viu o tormento do condenado, a brutalidade do sistema, os argumentos do Hugo contra a pena de morte. Agora, vamos ver como ele desmascara a hipocrisia, as falhas nos argumentos a favor da pena de morte. Uma coisa que o Hugo questiona é a ideia da pena de morte como um impedimento para o crime. Aquele argumento de faça deles um exemplo, sabe? Mas o condenado, pensando na própria vida, na vida dos outros presos, ele questiona isso.
Ele vê que muitos que cometem crimes graves agem por impulso, desespero, sem pensar nas consequências. É como se fossem mariposas atraídas pela luz, sabe? Uma atração pela autodestruição sem pensar no que vem depois. Hugo mostra que a ideia de criminosos como pessoas frias e calculistas é muito simplista. Ele traz uma visão mais complexa, que considera as condições sociais, os fatores psicológicos, a imprevisibilidade do comportamento humano. E se a pena de morte não impede o crime, qual é o objetivo dela? É só vingança. Ah. É só querer o olho por olho. O Hugo parece pensar que sim, e ele argumenta que essa sede por vingança, esse desejo de causar dor, acaba desumanizando todo mundo. A justiça vira só uma forma de retribuição, sem pensar em redenção, reabilitação. E ele não critica só o Estado, né? Ele também critica a sociedade, que participa desse sistema. Ele fala das multidões que assistiam às execuções, como se fosse um evento, um entretenimento. Um assustador como a violência pode virar um espetáculo. Yeah. E mostra um lado obscuro da gente, essa vontade de ver a punição, a justiça sendo feita, mesmo que de forma errada. Mas, pro Hugo, isso não é justiça, é só dessensibilização para a violência. E ele critica como o sistema legal tira a humanidade dos condenados. Eles viram números objetos, perdem seus nomes, suas famílias, seus sonhos, tudo que os tornava únicos. E é por isso que a história do condenado é tão forte. Ele conta sua experiência, seus pensamentos, seus medos, e a gente passa a vê-lo como um ser humano. A gente sente o peso da sentença de morte, a espera pela execução, o medo da morte. O Hugo quer que a gente sinta o que o condenado sente, para entender a crueldade do sistema que causa esse sofrimento. Ele quer que a gente se coloque no lugar do condenado, que sinta o medo, a angústia. É um exercício difícil, mas importante para questionarmos a pena de morte e a sua moralidade. Mas o Hugo não só critica, ele também propõe uma alternativa. Para ele, a justiça de verdade está na reabilitação, na possibilidade de mudança, mesmo para quem cometeu crimes graves. Ele defende um sistema que busque as causas do crime, que trate as desigualdades, que dê oportunidades para as pessoas se recuperarem e voltarem para a sociedade. É uma visão desafiadora, que pede uma mudança na forma como pensamos sobre justiça e punição. Mas é uma visão que vale a pena. Uma visão que o Hugo acreditava ser fundamental para a humanidade, para criar um mundo mais justo e compassivo. Para entender melhor a crítica do Hugo, ele usa exemplos, pequenas histórias dentro da história principal. Um exemplo forte é a preparação dos prisioneiros para serem levados para a colônia penal de Toulon. É uma cena brutal. Os prisioneiros novos acorrentados passam por uma inspeção médica pública. Eles veem objetos sem identidade, sem dignidade. É isso mesmo. E o condenado, vendo essa cena, compara a situação deles com a sua própria. Ele vê como o sistema tira a individualidade, a dignidade, a esperança. É uma crítica a um sistema que trata as pessoas como descartáveis, que só pensa em punir. Mas, mesmo nesse ambiente, o Hugo mostra a resistência humana. Alguns prisioneiros fazem chapéus de palha desafiando seus captores de forma sutil, mas significativa. São atos de desafio, de individualidade, que mostram que o espírito humano pode resistir, mesmo nas piores situações. É a crença do Hugo na dignidade de cada pessoa. E tem outra cena marcante, o encontro do condenado com um carcereiro que já foi condenado à morte. O nivelador, né, uma figura grotesca, sem nenhuma sensibilidade para a morte, até parece gostar da ideia de executar o condenado. Ele representa a corrupção moral da pena de morte, como a violência, quando vira rotina, distorce a nossa visão, a nossa empatia. É um alerta sobre o perigo de dar ao Estado poder de vida e morte, de como isso pode transformar pessoas em instrumentos de violência. É com essas cenas que o Hugo nos faz questionar um sistema que permite essa barbárie. Ele nos fez pensar na nossa responsabilidade como sociedade em permitir que o Estado tire uma vida. Será que isso reflete nossos valores, nossa justiça, nossa crença na vida? É uma pergunta difícil que o Hugo não responde. Mas é uma pergunta que a gente precisa responder, se quisermos um mundo mais justo, compassivo e humano. E enquanto a gente pensa nisso, vamos lembrar das palavras do Victor Hugo, um homem que lutou por um mundo sem pena de morte. E para chegar nessa visão, a gente precisa lembrar das lições do Hugo. A gente precisa enxergar como a pena de morte nos desumaniza, como ela destrói nossos valores. A gente tem que parar de ver os criminosos como monstros sem salvação e entender o que leva ao crime. Criar um sistema que reabilite, que restaure, em vez de se basear em vingança. Mas voltando ao texto, o Hugo não critica só a moral da pena de morte. Ele mostra que na prática ela também não funciona. É verdade. Ele fala do risco de executar inocentes, da dificuldade de ter um julgamento justo, e quando uma vida é tirada não tem como voltar atrás. Exatamente. E ele também questiona se a pena de morte realmente traz paz para as famílias das vítimas. Para ele, a cura vem da compaixão, da justiça restaurativa, não da vingança. E aí entra a visão do Hugo de uma sociedade mais humana e justa. Um sistema que aposte na reabilitação, que reconheça a dignidade de cada pessoa.
Ele imagina um mundo em que a gente entenda as causas do crime, trate as desigualdades e dê oportunidades para as pessoas errarem e se recuperarem. É um desafio, né? Mudar a forma como vemos a justiça, a punição, a sociedade. Mas é uma visão que vale a pena. O Hugo acreditava que a humanidade precisa disso, para criar um mundo que seja justo, humano e compassivo. E é incrível como, depois de 175 anos, as ideias do Hugo ainda são tão atuais. A pena de morte ainda é debatida no mundo todo e os argumentos dele continuam importantes. É como se ele estivesse falando com a gente, nos perguntando que tipo de mundo a gente quer, um mundo preso ao passado ou um mundo mais justo e humano. A obra do Hugo nos lembra que lutar contra a pena de morte é importante, não só pelos condenados, mas pela humanidade como um todo. Quando a gente pensa nesse assunto, a gente precisa lembrar que não estamos falando só de leis, de números, de política. Estamos falando de vidas. Vidas que são afetadas pelas nossas escolhas, pelos nossos sistemas, pelos nossos valores. E a gente tem a responsabilidade de fazer escolhas que mostrem o que a gente tem de melhor. Compaixão, justiça, respeito pela vida. O Último Dia de um Condenado é um livro que nos faz pensar sobre a pena de morte, sobre o sofrimento que ela causa. A história do condenado nos faz questionar o que é justiça e imaginar um futuro em que a gente não precise mais da vingança, mas busque a reabilitação. O Hugo nos deixou um presente, a esperança de um mundo melhor. A gente precisa continuar lutando por esse mundo. É isso. A gente agradece a sua companhia nesse mergulho. Esperamos que você tenha aprendido, que tenha se inspirado a conhecer mais sobre o Victor Hugo e a luta contra a pena de morte. A gente se vê na próxima.